E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Opa! Hoje a gente vai se aventurar num universo que, quem sabe, você nunca parou para pensar. Mudo filosófico do ponto. É isso aí. Isso mesmo, aquele pontinho básico da geometria. Parece simples, né? É. Mas guarda mistérios e reflexões bem profundas. E para me guiar nessa jornada, estou aqui com um expert no assunto. Olá a todos. A gente aprende na escola que o ponto não tem dimensão, não tem tamanho. Isso. Mas, e aí que está a grande questão, ele é a base da geometria, a base para construirmos tudo. Desde linhas, figuras, até as complexas representações do universo. Como algo que, teoricamente, não existe no mundo real, pode ter tanta importância. Me explica isso. Pois é, né? É um paradoxo, né? O tanto desafia a nossa noção de existência, né? Ele existe como um conceito, como uma ideia. E essa ideia, ela é poderosa o suficiente para moldar a nossa compreensão de tudo ao nosso redor. E the quantum, né? Tipo, é como o átomo. Por muito tempo ele foi considerado a menor partícula indivisível, né? A base da matéria. E o ponto, da mesma forma, ele é o bloco fundamental da geometria, da matemática. E por extensão da nossa percepção de mundo. Exatamente. E essa ideia de que o ponto é o início de tudo. Como a gente pode entender isso na prática? Uma boa analogia é pensar no ponto como uma semente. Ela é pequena, a gente quase não vê ela, mas ela contém em si o potencial para gerar uma árvore gigante. O ponto, da mesma forma, ele é a origem, né? A origem de todas as formas geométricas. A promessa do que pode se desdobrar em infinitas direções. Nossa, que legal. Então o ponto seria como um ponto de partida, um ponto zero de onde tudo se origina. Exatamente. E essa ideia se conecta com a filosofia de diversas maneiras. Por exemplo, o ponto nos leva a questionar a própria natureza da existência. O que significa existir? O que diferencia algo que existe fisicamente de algo que existe apenas como um conceito? O ponto, por existir apenas no reino das ideias, nos força a confrontar essas questões. Faz sentido. É como a ideia de um projeto. Ele existe primeiro na nossa mente, né? Antes de se tornar algo concreto. Perfeito. O projeto, a obra de arte, a teoria científica, todos eles começam com um ponto. Uma ideia que toma forma no mundo da imaginação antes de se manifestar no mundo real. Como essa ideia do ponto se relaciona com a nossa experiência individual, com as nossas escolhas? Pense nos momentos cruciais da sua vida. Aqueles momentos que marcaram uma mudança de rumo, uma decisão importante. Cada um desses momentos pode ser visto como um ponto. Um instante no tempo que define um antes e um depois. Tipo, escolher uma profissão, terminar um relacionamento, mudar de cidade. Exatamente. Todos esses momentos eles são como pontos, né? Que moldam a nossa trajetória, que nos levam para um novo caminho. E cada ponto, por menor que seja, tem um impacto profundo na nossa história. Caramba, essa conversa tá me fazendo ver a vida de uma forma diferente. Cada escolha, cada momento. É como um ponto que vai desenhando o nosso caminho. E o mais interessante é que esses pontos, que parecem isolados, estão interligados. A linha da nossa vida é formada pela conexão desses pontos, pela sequência de escolhas e experiências que nos trouxeram até aqui. É como se a gente estivesse tecendo uma tapeçaria ponto a ponto, criando um desenho único e complexo. Perfeito. E essa metáfora nos leva a outra reflexão importante, a relação entre o individual e o coletivo. Cada um de nós é como um ponto único e singular. Mas quando nos conectamos, quando interagimos, formamos algo maior, né? Mais complexo, mais rico. Essa ideia me lembra a sociedade, que é formada por milhões de indivíduos, cada um com a sua história, a sua individualidade. Mas é a interação entre esses indivíduos que dá forma à cultura, à política, à economia. Exatamente. A sociedade é como um grande organismo, né? Formado por células individuais que trabalham em conjunto para o funcionamento do todo. E cada indivíduo, como um ponto nesse organismo, tem um papel fundamental a desempenhar. Mas, e se a gente ampliar ainda mais essa perspectiva, como a ideia do ponto se manifesta no universo, na vastidão do cosmos? Aí entramos no terreno da física, da astronomia e da cosmologia. O ponto, nesse contexto, pode representar a singularidade. O ponto de densidade infinita que deu origem ao Big Bang, o evento que, segundo a teoria dominante, deu origem ao universo como conhecemos. Então o ponto seria o marco zero do universo. De certa forma, sim. É claro que a física do Big Bang é extremamente complexa, mas a ideia de um ponto inicial, um ponto de partida para a expansão do universo é fascinante e nos conecta com a ideia do ponto como origem, como o ponto zero de onde tudo se origina. É incrível como algo tão simples quanto um ponto pode nos levar a reflexões tão profundas sobre a nossa existência, a sociedade e o universo. E ainda temos muito a explorar. O ponto, como símbolo, como conceito, como ferramenta, está presente em diversas áreas do conhecimento. Da arte à ciência, da filosofia à tecnologia. E por falar em explorar, a gente já está chegando ao fim da primeira parte do nosso mergulho profundo no mundo do ponto. Mas calma, que a gente volta já já para continuar essa jornada fascinante.
Na próxima parte, vamos investigar como o ponto se manifesta na arte, na matemática e em outras áreas do conhecimento. Até já! E aí, pessoal? De volta para a segunda parte da nossa expedição ao mundo do ponto. Na primeira parte, a gente explorou as implicações filosóficas, né? A natureza paradoxal dele e como ele nos leva a questionar a própria ideia de existência. Mas o ponto não se limita à filosofia. Ele permeia várias áreas do conhecimento. É verdade. A gente falou sobre o ponto como semente, como marco zero, como instante decisivo. Mas onde mais a gente encontra essa ideia do ponto, além da filosofia, da matemática básica? Bom, que tal a gente começar pela arte? Pense na pintura pontilhista, por exemplo. Artistas como Seurat, Signac. Eles criavam imagens a partir de minúsculos pontos de cor, explorando a capacidade do nosso cérebro de integrar esses pontos em uma imagem completa. É verdade. De perto a gente vê só um amontoado de pontos, mas ao se afastar, a imagem se revela. É tipo mágica. Exatamente. E essa técnica nos mostra como o ponto pode ser usado não apenas como um elemento básico de construção, mas também como um elemento expressivo, né? Capaz de transmitir emoções, ideias, sensações. O ponto, nesse contexto, deixa de ser apenas um conceito abstrato e se torna uma ferramenta poderosa nas mãos do artista. A música. Isso é que a gente encontra o ponto também. Com certeza. Pense no ponto de partida de uma melodia, na nota inicial, que dá o tom para toda a composição. Ou então nos momentos de silêncio, nas pausas entre as notas, que também são importantes para a construção da música. Esses momentos de silêncio podem ser vistos como pontos de respiro, de expectativa, que contribuem para a dinâmica e a expressividade da peça musical. Interessante. É como se a música fosse construída a partir de uma combinação de sons e silêncios, de notas e pausas, de pontos e linhas melódicas. Exatamente. E essa dualidade entre presença e ausência, entre som e silêncio, é fundamental para a música, assim como o ponto e a linha são fundamentais para a geometria. Falando em geometria, você mencionou na primeira parte que a gente ia se aventurar pela topologia. Me explica melhor o que é essa área da matemática e como o ponto se encaixa nela. A topologia é um ramo da matemática que estuda as propriedades das formas, né? Que permanecem inalteradas, mesmo quando essas formas são deformadas, esticadas, torcidas, desde que não haja cortes ou colagens. Imagina uma rosquinha, por exemplo. Tá. Na topologia, a gente não se preocupa com o tamanho ou a forma plística da rosquinha, a gente se preocupa com o fato de que ela tem um buraco no meio. Essa propriedade topológica, ela se mantém mesmo se a gente deformar a rosquinha, transformando ela numa xícara de café, por exemplo. Peraí, você está dizendo que uma rosquinha e uma xícara de café são topologicamente equivalentes? Exatamente. Porque ambas as formas têm apenas um buraco. E o ponto, nesse contexto, ele pode ser visto como um marcador. Um alfinete que a gente coloca num ponto específico da superfície da rosquinha ou da xícara. A posição do ponto em si não importa tanto. O que importa é a relação dele com a superfície, com a forma como um todo. Nossa, isso é muito louco. Mas qual a aplicação prática da topologia? Para que serve estudar as formas dessa maneira? A topologia tem aplicações em diversas áreas. Ciência da computação, física, biologia e engenharia. Por exemplo, ela é usada para estudar o comportamento de redes complexas, como a internet, o cérebro humano. Ela também é utilizada na análise de dados, na modelagem de sistemas dinâmicos, na criação de novos materiais e até mesmo na cosmologia, para estudar a estrutura do universo. Caramba, quem diria que um conceito tão simples quanto o ponto teria tantas aplicações? Pois é. E a gente ainda pode explorar outras áreas do conhecimento onde o ponto se manifesta de formas interessantes. Por exemplo, na física quântica, o ponto pode representar a posição de uma partícula subatômica, que é definida por uma função de onda que descreve a probabilidade de encontrar a partícula em um determinado ponto do espaço. Mas peraí, você está me dizendo que na física quântica a posição de uma partícula não é fixa, mas sim uma probabilidade. Exatamente. O mundo quântico é cheio de paradoxos e desafios à nossa intuição clássica. E o ponto, nesse contexto, ele nos ajuda a entender essa natureza probabilística da realidade em escala subatômica. Uau, essa conversa está cada vez mais fascinante. A gente ainda nem tocou em outras áreas como a linguística, a informática, a geografia. Realmente, o ponto é um conceito que permeia o conhecimento humano de uma maneira surpreendente. E essa ubiquidade nos mostra como o ponto, apesar da sua aparente simplicidade, é um conceito fundamental para a nossa compreensão do mundo. E a gente ainda tem mais uma parte do nosso mergulho profundo para explorar todas essas nuances do ponto. Mas, por enquanto, vamos dar um tempinho para os nossos ouvintes digerirem todas essas informações. Concordo. Na próxima parte, a gente volta para amarrar todas essas ideias e discutir o que a gente pode aprender com essa jornada pelo mundo do ponto. Até já. De volta para a última parte da nossa imersão no mundo do ponto. A gente já viu como esse conceito, aparentemente simples, se revela um universo de reflexões, né? Permeando áreas como filosofia, arte, música, matemática e até física quântica. Pois é, e a beleza disso tudo é perceber como o ponto
Ele nos leva a conectar diferentes áreas do conhecimento. Ele funciona como uma ponte entre a arte abstrata e a ciência complexa, entre a intuição humana e a lógica matemática. Verdade. E pensando nessa conexão entre áreas, me veio à mente aquele paradoxo que você mencionou na parte 2, o paradoxo do contínuo. A gente consegue visualizar uma linha, mas se ela é formada por infinitos pontos sem dimensão, como isso é possível? Excelente ponto. Esse paradoxo, ele intrigou filósofos e matemáticos por séculos. Como algo sem extensão, como ponto, pode dar origem a algo com extensão, como a linha? A matemática, com ferramentas como o cálculo, nos ajuda a lidar com essa questão em termos práticos, mas a questão filosófica persiste. E qual seria essa questão filosófica? A questão central é: como conciliamos a nossa percepção de um mundo contínuo, fluido, com a ideia de que ele pode ser, em última instância, formado por unidades discretas, como os pontos? Será que a realidade é de fato um fluxo ininterrupto ou uma sequência de instantes, como frames de um filme? Nossa, isso me leva de volta à nossa conversa sobre o ponto como um momento no tempo. Um instante que define um antes e um depois. Será que a nossa experiência do tempo também é uma ilusão, uma construção da nossa mente a partir de momentos discretos? É uma possibilidade intrigante. E a física quântica, com a ideia de que a energia e matéria existem em pacotes discretos, os quanta, adiciona mais uma camada a essa discussão. Será que o universo, em sua essência, é pontilhista, formado por unidades mínimas de energia e informação? Uau, essa conversa está me dando um nó na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, é fascinante perceber como o ponto, algo tão básico, nos leva a questionar a própria natureza da realidade. E essa é a beleza da busca pelo conhecimento. O ponto, como símbolo, como ferramenta, nos impulsiona a ir além do óbvio, a questionar as nossas certezas, a explorar novos horizontes. E a jornada de hoje pelo mundo do ponto nos mostrou que, muitas vezes, as maiores descobertas e as reflexões mais profundas se escondem nas coisas mais simples, nos detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos. Exatamente. O ponto nos ensina que a beleza e a complexidade do universo, elas se revelam em todas as escalas. Desde a vastidão do cosmos até a singularidade de um ponto. É isso aí. E para finalizar o nosso mergulho, deixa uma provocação para você que nos acompanhou até aqui. Qual é o ponto que te move? Qual é uma força motriz do seu ponto de partida para uma vida com mais significado? Reflita sobre essa pergunta e que ela te inspire a traçar a sua própria trajetória, conectar os seus pontos e construir a sua história no grande mapa do universo. E assim, chegamos ao fim da nossa expedição ao mundo do ponto. Esperamos que você tenha apreciado a viagem e que as reflexões que a gente fez aqui te inspirem a enxergar o mundo com um novo olhar. Um olhar mais atento aos detalhes, às conexões, às infinitas possibilidades que se escondem por trás do que parece simples, insignificante. Até a próxima!